Amém, povo de Deus? Você pode dizer comigo o tema, vai tudo bem? Na verdade, nós temos essa mania, nós temos esta prática. Quando alguém pergunta para você, oi, tudo bem? O que você fala? Tudo bem. E quantas vezes as pessoas nos fazem esta pergunta, eu já respondi, tudo bem. E aqui está a história de uma mulher que quando Eliseu mandou Geazi, o seu servo, o seu discípulo, perguntar para ela, vai tudo bem contigo, com o menino, com o teu marido, o que ela disse? Vai tudo bem. Mas não estava tudo bem. O que aconteceu aqui nesse texto lindo? Eliseu, todos os dias, como profeta de Deus, ele passava em frente à casa dessa sunamita. Ela era uma mulher rica, certamente o seu marido era um homem de posses, e todos os dias ela passava em frente àquela casa. E ela falou com o seu marido, vejo que este homem, que todos os dias passa aqui em frente, é um santo homem de Deus. E ela então falou com o seu marido, vamos fazer um quartinho aqui no segundo andar, pediu um pedreiro, um arquiteto aí, para poder projetar um quartinho aqui, e colocar lá em cima uma escrivaninha, uma cama, uma lamparina, para quando ele vier e estiver cansado, para que ele fique repousando lá. E assim foi feito. E o profeta de Deus ficou tão impactado com a generosidade desta mulher e do marido dela, que ele então mandou Geazi chama lá para nós, a mulher, e pergunta para ela, o que nós podemos fazer para esta mulher? Ela vem e se achega, aí Eliseu, depois de conversar com aquela mulher, mas aí o Geazi falou assim, meu senhor, esta mulher não tem filho, o marido dela já é idoso. E aí quando ela chegou, o profeta Eliseu falou assim, olha, daqui a 1 ano, tu darás à luz a um filho. E ela falou assim, não, homem de Deus, não, ó meu profeta, ó profeta de Deus, não faça isso com a tua serva. E quando passou exatamente o tempo determinado, ela teve um filho. Eliseu estava distante com Geazi, e aí o menino estava brincando, tem um Nicodemos, doutor Nicodemos, uma certa ocasião, ele comentando de uns médicos que tinham dito que nesse contexto aqui, o sol era causticante demais. E quem sabe, naquela época, esse menino teve uma meningite, porque ele sai para brincar no sol quente, aí ele volta dizendo, pai, ai, minha cabeça, pai, ai, minha cabeça. Aí, de repente, ele manda entregar para a mãe e o menino morre. Ela coloca lá na cama do homem de Deus, colocou lá em cima no quartinho. E ela então pede o marido para que arrume então o servo para levá-la até o homem de Deus. E quando ela está aproximando lá do homem de Deus, Eliseu a avistou distante e diz, olha, Geazi, vá até a sunamita e pergunta para ela se vai tudo bem com ela, com o marido dela, com o menino. E Geazi chegou e perguntou para ela, vai tudo bem? E ela disse, vai tudo bem. Mas como que vai bem? O filho havia morrido. O marido estava certamente choroso em casa. Quem sabe você está aqui nessa noite e talvez aqui alguém perguntou para você, te deu um abraço, vai tudo bem? E você disse, vai tudo bem. Mas na verdade não vai tudo bem. Muitas vezes, por trás de um sorriso plástico, muitas vezes por trás de uma declaração, vai tudo bem, graças a Deus, glória a Deus, paz do Senhor, há uma alma aflita, angustiada. E quem sabe você vem nessa noite aqui assim, angustiado, e você diz, vai tudo bem. E quando é que nós dizemos vai tudo bem, irmãos? Muitas vezes nós dizemos vai tudo bem
como meio de livrar, de não querer abrir o coração com o outro. Primeiro que a vida é tão corrida e as pessoas não querem nos ouvir. Esses dias eu fiquei impressionado, que eu comecei a conversar com um cidadão, e eu falei com Giselda, ainda falei uma coisa forte, que miserável. Porque eu estava conversando com ele, e ele estava olhando ao redor. Ou então já aconteceu contigo, de você estar conversando com a pessoa, e ela está no Zap. E você está conversando um problema, e o miserável está no WhatsApp. Então essa é a questão, por que muitas vezes nós dizemos vai tudo bem. Primeiro, eu entendo que tem horas que a gente fala, porque a pessoa não vai nos ouvir. Ou porque não há confiança naquela pessoa. E inclusive a Sunamita falou isso, sabe por quê? Porque Geazi tinha uma vida, um caráter deformado. Se você for ver, no capítulo à frente, quando Eliseu fez aquela cura, quando Eliseu mandou Naamã ir tomar banho, lá no Rio Jordão, nós vimos que Geazi, depois que Eliseu dispensou o ouro, a prata, os presentes, as túnicas bonitas, aquelas roupas lindas, festivais, passou um tempo depois, enquanto Eliseu estava em algum lugar, Geazi foi lá falar com Naamã que Eliseu estava precisando de dinheiro. Então ele tinha um caráter meio assim, sabe, deformado. Por isso que a Sunamita, quando ele chega, ela fala assim, vai tudo bem. Então tem horas que a gente, irmão, tem que dizer vai tudo bem, porque a pessoa não vai ter tempo para ouvir a gente. E a pior coisa que existe é quando você abre o coração com alguém, e quando você abre o coração com alguém, a pessoa está dispersa. É assim ou não é? Ou quando a pessoa não é de confiança. Tem hora que na igreja, meu irmão. Tem hora que na tua família. Por isso que eu quero nessa noite dizer para você que o profeta Jesus, o Senhor, que é o maior conselheiro, Ele deixou-nos o Espírito Santo. E tem horas que no momento de angústia, de tristeza, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Tem horas que o Espírito Santo é Ele que nos coloca diante do Pai. Porque não tem ninguém para a gente abrir o coração. Não tem alguém para você rasgar a alma. E talvez você está aqui nessa noite com um problema que só você que está vivendo esse dilema na tua alma, a perda, não talvez a perda de alguém que partiu dessa vida, mas alguma perda dentro de você. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, fala comigo, vai tudo bem? Tem horas que você tem que gastar o dinheiro com um psicólogo mesmo, com um terapeuta. Tem hora que você tem de abrir o coração com alguém de muita confiança que vai te ajudar. E nós estamos vivendo um mundo hoje, com esse negócio de internet, onde as pessoas se expõem. Eu quero dar uma palavra a você, inclusive, aqui. Eu até hoje nunca vi ninguém da igreja com esta bobeira, esta infantilidade, não. Mas eu vejo de vez em quando no Facebook, aí a pessoa muitas vezes está com um problema, até com um irmão ou alguém da família, e fica falando aquela frase, tem gente, já viu? Tem gente. Isso é imaturidade, isso é infantilidade, é criancice. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tem um cidadão aí que é terapeuta, está sendo processado, pelo menos fiquei sabendo que é processá-lo, porque ele atendeu uma família, e ele naquela terapia de atender a família, começou contando o problema um do outro. Que loucura, cara, falta ética. Muitas vezes a pessoa está ali com o coração rasgado, com a alma cheia de lacunas, e aí você fala, todo mundo fica sabendo, todo mundo da igreja fica sabendo. Isso é perigoso. Ouvi
lá em São Paulo, um caso de uma mulher que o marido dela tinha uma debilidade no momento íntimo deles lá, e aí ela foi e contou para o pastor da igreja. E aí quando ela contou para o pastor da igreja, o pastor num púlpito, domingo à noite, ele vai, tem gente aqui, já vou falar? Tem gente aqui. E ele começou a falar, tem gente aqui, e começou a expor a vida do irmão. Não falou o nome do irmão, mas ele, naquela noite, aquele irmão que estava sentado, ficou sabendo que a sua esposa, diante do problema que eles tinham na área pessoal e íntima, da sexualidade, ela abriu o coração com aquele pastor cabeçudo, cabeça de articum, e ele vai e coloca. Por isso que é bom o pastor fazer seminário, porque tem uma matéria no seminário que fala para você ter esse cuidado. Padre, pastor, médico, tem um juramento que a gente faz, a não ser quando é um caso público. Sabe o que ela fez? Ele pegou a navalha naquela noite, depois que saiu da igreja, ele pegou a navalha e cortou o seu pescoço e suicidou. Fala comigo, vai tudo bem? Tem hora que você tem que falar, vai tudo bem, e guardar a coisa para você, ou o problema para você. Você tem que ter cuidado com quem você abre seu coração. Você tem que ter cuidado com quem você vai abrir os fragmentos da sua alma. Eu estou sendo acompanhado por um psiquiatra e por um terapeuta, e um deles falou comigo assim, pastor Eugênio, eu vou te pedir algo. Só para de ser, eu nunca ouvi falar dessa palavra, sincerista, já viu? Sincerista. Porque tem hora que eu sou muito sincero aqui, isso não é bom não. Porque o dia que eu fui muito sincero com algumas pessoas aqui, elas acharam que elas podiam mandar em mim. Gente, mandar em mim é difícil, viu, Shirley? Um dia a bobinha da Giselda queria mandar em mim, eu falei assim, ô filha, só se você procurar o teu gênio. Mas a gente quer desagradar o pessoal da igreja e ser sincero, e aí você abre, aí a pessoa fala assim, o pastor Eugênio está doentinho, está fraquinho. Fraquinho de quê, desgrama? Sou gente, sou ser humano. Essa semana o psiquiatra falou comigo assim, amor, mas você podia fazer psiquiatria. Eu só vou dar um medicamento aqui, porque tudo que você falou aqui, você me deu aula. Falei, obrigado, meu irmão. Estou melhor, graças a Deus. Fala comigo, vai tudo bem. Sabe quando nós devemos dizer vai tudo bem? Quando nós começamos a ver que tem pessoas vivendo pior do que nós, irmãos. Você está vivendo esse problema seu, essa angústia sua, tem gente pior do que você. Vai no hospital para você ver. Vai na Santa Casa. Tem uma ala lá de crianças com câncer, sendo dilaceradas, crianças marcadas para morrer. Pessoas carimbadas para morrer. Então quando a gente diz vai tudo bem, irmão, a gente diz vai tudo bem, porque a gente entende que apesar de tudo, da luta, do problema, da angústia, da filha desviada, do filho desviado, apesar da quebradeira, apesar de eu estar desempregado, apesar de eu ter que fazer a cirurgia, apesar de que eu fui abandonada pelo meu marido, apesar que eu estou passando uma situação de tristeza com meu pai, de separação mesmo, de morte, apesar de tudo isso, vai tudo bem, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a fidelidade de Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel, Deus tem cuidado de você. Vai tudo bem porque tem gente pior do que eu. Vai tudo bem porque, apesar de tudo isso, eu tenho uma fé. Eu ando não por vista, eu ando por fé. E ainda que a minha casa terrestre aqui, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz, ainda que a nossa casa terrestre aqui se desfizer, nós temos lá nos céus uma casa, Ele vai nos buscar,
e nós temos confiança nisso. Nós temos uma fé, irmãos, imbatível. Eu sei que nessa noite tem gente aqui, que se desse a oportunidade de você abrir o coração, você iria dizer alguma situação de angústia que você está vivendo, mas coloque na tua cabeça, minha irmã, meu irmão, é verdade que a dor é sua, este é o problema seu, é verdade que cada um tem a sua luta, cada um tem o seu dilema, não é, gente? Cada um tem o seu problema. Aquilo que eu estou vivendo, você fala assim, poxa, mas Eugênio é tão fraquinho. Não é fraquinho, é porque é o meu problema, e você está com o teu problema. Talvez o teu problema é um problema que na minha visão é tão pequeno, mas é você que está vivendo ele, e o problema que você está vivendo, dentro da sua maturidade, você está sofrendo. Mas diga nessa noite aqui, vai tudo bem. Vai tudo bem, sabe por quê? Vai tudo bem, porque nós temos um Deus, que Ele tem o controle de tudo. Aquela mulher foi tremenda. Ela, nesse texto aqui, se você quiser pregar essa mensagem com outro tema, você pode dizer, uma mulher, um profeta e 2 milagres. Uma mulher, um profeta e 2 milagres. Eu acredito que essa mulher acreditava que se Eliseu fosse na casa dela, aquele menino seria ressuscitado, e foi o que aconteceu. Ela acreditava que aquele homem de Deus poderia fazer algo, porque quando ela chega para o homem de Deus vai com ela na casa. Chega na casa, ele coloca o corpo dele sobre o corpo daquele menino, o nariz dele, a boca dele, sobre o nariz, a boca daquele menino, e aquele menino volta a viver. 2 milagres. O Deus dos impossíveis, ressuscitou aquele menino. O Deus dos impossíveis fez aquela mulher ser mãe de filhos, tal como fez com Sara, tal como fez com Ana. É o Deus dos impossíveis, que Ele deixou que aquele menino morresse, mas Ele ia usar o profeta Eliseu para fazer um outro milagre, para que depois de milhares de anos, e quantos pregadores têm pregado sobre este milagre, sobre esta mulher sunamita, que soube dizer no silêncio de tudo, vai tudo bem, porque Deus está no controle. Irmão, Deus está no controle, saiba disso. É Ele que, olha, para comigo aqui. Quantos anos você tem de casado? Nós estamos com 29 anos de casado. Eu e Giselda, 28. Quantas coisas Deus fez desde que nós casamos em 1991, aqui em Montes Claros, e fomos para a Januária. O Deus que nos uniu, um momento interessante em Januária, porque aí um pastor dá todo mês atos pastorais, e nós não tínhamos um tostão, e Giselda fazia cartão de papel vegetal, e nós ficamos angustiados, porque a igreja, eu fui o primeiro evangelista sustentado pela igreja, porque a igreja era mantida pela missão americana. E só para encurtar aqui a conversa, uma pessoa que nos devia, Giselda colocava aqui em Montes Claros, em Itacarambi, em Januária, em Porteirinha, os cartões para revender, e uma daquelas pessoas mandou o dinheiro, e nós pudemos comprar um peixe de todo tamanho, e Giselda fez aquele peixe assado, que o reverendo Oliveiros e Dona Cibele comeram, ficaram felizes demais, e ali nós pudemos ver a mão de Deus, na hora que nós estávamos tão angustiados de chegar sábado, e quando foi antes das 10 horas, ele ia chegar lá para 1 hora, e antes das 10 horas, a pessoa pegou e mandou o dinheiro. É o Deus que provê, irmãos. Volta o passado, isso aqui é o mínimo do que eu posso dizer que aconteceu na minha vida. Para pensar, o Deus que cuidou de você há 20 anos, 30 anos, o Deus que tem te sustentado, espera, fala assim, vai tudo bem, o meu Deus não mudou, o meu Deus é o mesmo, haverá Ele de abrir uma porta, e o nosso Deus é o Deus das inconveniências.
Ele vai criar uma situação. E quando ele age, ninguém pode impedir. Fala comigo assim, vai tudo bem. Mas eu quero rapidinho aqui colocar mais 3 detalhes aqui. Primeiro, dos outros 3, é que aquele homem disse, ou melhor, aquela mulher disse: eu vejo que este homem todo dia que passa aqui é um santo homem de Deus. Será que as pessoas da tua vizinhança, os teus parentes, estão dizendo: olha, isso aqui é homem de Deus, essa minha vizinha aqui é uma bênção, a minha cunhada ou mulher abençoada? Será que as pessoas querem vir na igreja aqui ou na igreja lá, porque você dá um testemunho, porque vê em você um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus? A Bíblia diz que nós somos os bons perfumes de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, irmãos. E quando aquela mulher falou assim: eu vejo que este homem que todos os dias passa aqui é um santo homem de Deus, eu creio que ela não estava vendo o cabelo dele, se tinha barba, não tinha barba, se tinha um terno. Ela via a postura, a conversa, havia diferença, havia uma postura naquele homem. Então escuta aqui, nós precisamos de viver uma vida de tal forma. Você viu este vídeo? O rapaz recebeu uma proposta de esconder a mercadoria, e ele: não, eu não vou desagradar o meu Deus. Você recebe proposta direto para mentir, fazer falcatruas, mas você tem que entender que você serve ao Deus vivo. Tem de haver diferença. As pessoas têm de ver em mim e você homens e mulheres santos, transformados por Deus, que vivemos o evangelho da cruz. Mas outro detalhe aqui, esse eu quero ficar um pouquinho nele. Ela falou assim: vamos fazer um quartinho aqui em cima, colocar a internet, vamos colocar fibra ótica aí, vamos colocar aqui um computador, 10 mega, e eles fizeram. É o evangelho pregado pós-modernidade, né? Aquela mulher foi generosa. Fala assim: ser generoso é bênção. Fala aí. É bênção, generoso. Ela resolveu fazer aquele quartinho lá em cima. Olha a bondade daquela mulher. Olha a generosidade daquela mulher. Irmãos, nós temos de aprender isso. A Bíblia diz em Atos: a mais bem-aventurada coisa é dar o quê? Receber. Desprender. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas? Você tem contribuído com o evangelho, com a obra de Deus? Você tem aberto teu coração? Você chega aqui na sua igreja lá e tem desprendido o teu coração? Irmão, eu quero falar uma coisa com você. Se você ficar ligado na internet com esse pessoal que está abandonando a fé, cheio de teia na cabeça, com a cabeça bagunçada, irmão, eu gosto muito de Kierkegaard. Kierkegaard, um grande filósofo dinamarquês e cristão, teólogo. Ele falava o seguinte: a fé é subjetiva. Ele fala sobre a subjetividade da fé, da sua experiência. A experiência é sua. Se você ficar muito ouvindo as pessoas aí fora, essa experiência de caminhada com Jesus, isso é um absurdo, sabia disso? Kierkegaard falou sobre o absurdo da fé. E o absurdo da fé, a fé é um absurdo exercer ou exercitar a fé bíblica. Primeiro, a loucura, olha a estupidez da fé. Olha a estupidez. Crer na mensagem da cruz. Isso é estupidez. Isso é um absurdo. Então, o absurdo da fé está acima da ética, da lógica, da moral, dos parâmetros de dogmas religiosos. E é por isso que Kierkegaard fala uma coisa interessante: é muito subjetivo. Porque quando Deus falou com Abraão: Abraão, vai e ofereça teu único filho no Monte Moriá,
em oferenda. Isso é um absurdo, gente. É ou não é um absurdo? É uma loucura. Por isso que falar de generosidade, falar de doação, falar de dízimo, falar de oferta, falar de você vir na igreja e fazer parte de uma igreja, e ser aqui, servir a igreja sem receber nada, como um coração voluntário, isso é um absurdo numa sociedade capitalista, materialista. Por isso que a fé de Abraão foi uma fé subjetiva, e esta fé de Abraão foi uma fé que ele creu na palavra de Deus. Primeiro, quando Deus falou com ele, com 100 anos de idade, a mulher dele com 90 teve Isaac, e depois que teve Isaac, Deus fala assim: sacrifica. Isso é um absurdo. O que Abraão fez estava acima da lógica humana, dos preceitos, estava acima de tudo. Mas Abraão cria que Deus, se ele degolasse Isaac, Deus o ressuscitaria, porque Deus não podia negar a palavra que ele tinha dado a Abraão antes, que ele seria pai de nações. Então, esta mulher aqui, ela foi generosa. Eu quero desafiar você nessa noite para aprender isso, irmão. Você na sua igreja lá, seja fiel à contribuição lá, o dízimo na sua igreja. Seja fiel, ofertando a casa de Deus. Eu quero contar uma coisa de experiência aqui, eu vou cortar depois no vídeo, mas nós tivemos uma experiência agora, ter ido lá em Florianópolis, rodado quase 5 mil quilômetros, não tivemos nada. E eu aprendi com o meu pastor há 30 e tantos anos lá em Brasília, para você saber dar a Deus uma oferta de gratidão. Existe oferta de gratidão, oferta de sacrifício, vários tipos de oferta. E eu falei com o Gino: vamos dar uma oferta para o trabalho lá em Pai Pedro, como expressão de gratidão, porque Deus nos trouxe em Florianópolis e nos devolveu até Montes Claros, e nada aconteceu, nenhum pneu furou. Você tem que aprender isso, irmão. Nós temos de parar de ser sanguessuga. Você tem sido abençoado aqui nesta igreja, meu irmão. Você tem sido abençoado na sua igreja lá naquela cidade, naquela igreja lá. Seja fiel ao Senhor. Esse negócio de dízimo, irmão, não é negócio para ímpio, não. Não é esse negócio para ser igreja, não. Esse negócio de dízimo é do povo de Deus, daqueles que já foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ah, pastor Eugênio, mas o dízimo é do Velho Testamento. Os 10 mandamentos também é do Velho Testamento, atribulado. Mas eu não gosto nem de discutir. Me fizeram uma pergunta na rádio, eu falei: gente, eu não respondo não, sabe por quê? Dízimo, quem doa, quem entrega, é quem nasceu de novo, e quem é de Deus. Mas dízimo, quem não é dizimista vai perder a salvação? Não, tem nada a ver dízimo com salvação, irmão. Salvação é de graça. Eu nunca entreguei o dízimo para o céu. Vai, meu irmão, vai tranquilo. Dízimo é uma experiência aqui, agora. Vive uma vida tranquila. Quando você entregar seu dízimo, a sua vida financeira vai ficar organizada. Entendeu? Você organiza tudo. Falando nisso, nós estamos para fazer um curso aqui sobre finanças. Eu fiz um curso, gastei R$2.000 para esse curso, terminei, sobre finanças. Isso até para ajudar a igreja, a escola, né? Eu também fiz. E eu gostaria que você depois quiser fazer, mas não é? Se você quer fazer, aprender, saber que você pode fazer investimento, então entre nesse curso. Você só vai pagar só o cafezinho, uns 5 conto, tá bom, não tá? Terminando aqui, gente. Fala comigo assim: vai tudo bem? Vai tudo bem. Só quero terminar aqui, para eu orar por você. Sabe o que acontece? Esta mulher que disse vai tudo bem, Deus usou o profeta Eliseu para ressuscitar um menino novamente. Mas presta atenção no que aconteceu. Quando ela colocou aquele quartinho em cima para o profeta de Deus, o profeta de Deus mandou Geazi chamá-la e falou assim: o que nós podemos fazer para poder abençoar esta mulher? Sabe o que eu tenho aprendido? Quando você é uma pessoa generosa, as portas abrem para você. Sabia disso?
Porque Deus não nos fez para vivermos uma vida de sanguessugas. Quando esta mulher, olha para você ver, a Bíblia fala que a vida de alguém vale mais do que o quê? Do que o mundo inteiro. Não tem dinheiro que paga uma vida. Aquela mulher não ganhou, não foi uma Ferrari. Ah, pastor, não existia não. Calma, irmão. Não ganhou, não foi uma mansão. Ela ganhou aquilo que toda mulher deseja. Mulher que crê em Deus. E mulher naquela época, ela foi mãe de filho por uma ação de generosidade. Abra teu coração, meu irmão. Quando você abre teu coração para abençoar alguém. Outra coisa que eu quero falar aqui, meu irmão. Alguém me perguntou de outra igreja, eu tenho lá as redes sociais, pastor, eu estou com o meu dízimo, eu estou querendo mandar para alguém não sei aonde. Eu falei assim, não, meu irmão, dízimo você entrega na sua igreja, oferta você pode colocar onde você quiser. Pode fazer isso não. Quando eu estava no seminário, a minha sogra começou a me dar o dinheiro. Quando eu descobri depois, minha sogra estava dando o dízimo dela, eu falei assim, pecou, você vai ver o que vai acontecer contigo. E ela está lá em casa, ainda, ela não está aqui hoje não. Ela está lá em casa agora. Então, você está entendendo? Olha o que esta mulher, por uma ação. Meu irmão, não é que você vai entregar, dar oferta à igreja, dar oferta a alguém, para falar, tá vendo Deus, ó? Estou dando aqui milão, hein? Então, olha só, passa minha filha na faculdade. Barganhou com Deus. É um coração voluntário, meu irmão, e generoso. Aquela mulher fez aquilo com uma bondade. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que semeia. Tem gente que ajuda o outro. Tem pessoas que abrem a porta para abençoar. Sabe por quê? Porque Deus tem feito muito na vida dela. Doa para alguém, filho. Ajude alguém. Esta mulher foi generosa. Olha o presente que ela ganhou. Ela ganhou um filho. Foi tão interessante que quando Eliseu falou assim, olha, dentro deste ano tu darás à luz um filho. Não, meu Senhor, não minta para mim não. Ela ficou tão assim, né? É impossível. Só que ela não entendeu que ali estava um homem de Deus com a palavra na boca e foi Deus que havia revelado para ele. Deus vai te honrar, irmão. Deus é um Deus fiel. Agora, se você quiser ouvir pessoal aí fora, carnal, que não tem Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque as coisas de Deus só discernem o quê? O cara tem coragem de gastar num churrasco, final de semana, 200 conto, chama lá aquele tanto de amigos dele, para depois até um cara cantar a mulher dele, o besta, e vai lá, eu estou falando isso aqui porque eu vi um caso aí, o cara deu um churrascão, convidou os colegas de faculdade, aí um boyzão lá cantou a mulher dele, o besta. O cara gasta um dinheirão louco e dá a churrasco para aparecer, arruma aquele sonzão, faz aquele som de todo tamanho. Ele não entende as coisas de Deus, ele te critica. Está dando dinheiro para pastor, né? Dando dinheiro para a igreja. É verdade, né, irmãos? Tem muito exagero aí, né? Tem muita gente manipulando, pedindo até trízimo. Já viu? Trízimo. 30%. Vamos ficar em pé, vamos orar.